Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Muito obrigado por me convidar. É sempre uma honra e um prazer. Houve especulações sobre o futuro das relações entre os Estados Unidos e o Irã. E eu queria começar com o recente discurso proferido pelo líder supremo iraniano, Ayatollah Khamenei, durante a comemoração da tomada da Embaixada dos Estados Unidos em 1979. Gostaria de saber sua reação a algo que ele disse ali. Ele afirmou que o confronto entre Teherã e Washington é intrínseco e destacou 3 fatores principais. Primeiro, o apoio americano a Israel. Segundo, as bases dos Estados Unidos na região. E terceiro, a tradição americana de interferir na política interna do Irã. O que me chamou a atenção foi que não houve menção às negociações nucleares, que normalmente são o foco dominante na mídia tradicional. Mas, considerando que esses 3 aspectos da política americana são tão fundamentais para a existência do Império Americano, seria justo concluir que o futuro das relações entre os Estados Unidos e o Irã não é muito promissor. Sim, sem dúvida. Essa é uma conclusão apropriada a se tirar. Não apenas pelo que ele disse hoje, mas por quase 5 décadas de interação entre o Irã e os Estados Unidos, ou pelos atos de agressão que os americanos cometeram contra o país. Em relação à tomada da embaixada, sempre houve um debate no Irã sobre os prós e contras do que os estudantes fizeram naquela época. Algumas das pessoas que realmente tomaram a embaixada depois se tornaram liberais e reformistas. E às vezes, quando se mostram ou defendem laços com os Estados Unidos, seus críticos dizem, não fomos nós que tomamos a embaixada, foram vocês. Mas eu acho que, no geral, independentemente de como os 444 dias em que o pessoal da embaixada foi mantido no Irã, ou os reféns, como gostam de chamá-los no Ocidente, são vistos, muitas coisas aconteceram durante aquele período. E acho que é discutível se o curso de ação correto foi tomado ou não. Mas a tomada da própria embaixada, quando se olha para ela, dentro do contexto daquela época, torna-se bastante compreensível. O Shah havia fugido do país. Ele havia matado muitas milhares de pessoas em Teherã, e muitas outras também foram assassinadas fora da capital. Essa foi a primeira e provavelmente a única verdadeira revolução nacional na história humana, em que até nas aldeias as pessoas estavam protestando. Mesmo nas pequenas cidades do país, havia protestos diários, mês após mês. Foi algo bastante único, e acho que ainda é. Então ele havia assassinado muitas milhares de pessoas. E depois tínhamos a polícia secreta, a SAVAK, que também torturava pessoas e as matava sob tortura por muitos anos. Muitos foram executados. Portanto, a raiva em relação ao Shah era enorme. E quando os americanos o acolheram, isso gerou indignação. Mas também havia o medo de que, como em 1953, os americanos estivessem preparando-o ou se preparando para trazê-lo de volta ao poder. Além disso, os iranianos sentiram que, de modo geral, sem o Shah, os Estados Unidos estavam tentando minar o país. Havia fortes evidências de que os americanos estavam tentando fazer jogadas, colocar diferentes grupos uns contra os outros, ajudar a criar agitação em todo o país e também incentivar separatistas a atacar instituições estatais. Mas acho que a questão mais imediata era o fato de que os Estados Unidos deram refúgio ao Shah, e o Shah era um assassino em massa. Portanto, isso foi tanto um protesto contra as ações dos Estados Unidos,
quanto um ato realizado por estudantes para impedir que os Estados Unidos executassem um golpe no Irã. Então, eu compararia isso, se quisermos usar algo que as pessoas mais jovens possam lembrar com mais facilidade, eu compararia com a Ucrânia, e como os Estados Unidos realizaram um golpe na Maidan, um golpe que acabou levando à destruição do país e à guerra com a Rússia. Sabe, existe uma piada, não sei exatamente como ela é dita corretamente, mas dizem que o único país onde nunca houve um golpe são os Estados Unidos. E isso porque não há uma embaixada dos Estados Unidos lá. Então, a embaixada dos Estados Unidos no Irã era um lugar de intriga e conspiração, e foi tomada pelos estudantes. Agora, novamente, pode-se dizer que isso foi um ato legítimo, mas eles poderiam ter libertado o pessoal da embaixada depois de 2 meses, depois de 1 mês, depois de 3 meses. Talvez sim, talvez não. As circunstâncias de hoje são muito diferentes das de então. Mas o ponto é que os Estados Unidos têm uma história muito sombria no Irã. Na verdade, o golpe de 1953 foi basicamente conduzido pelos Estados Unidos junto com os britânicos, por incentivo britânico. Foram os britânicos que primeiro procuraram os americanos. O motivo pelo qual o golpe teve sucesso foi em parte porque o primeiro-ministro Mossadegh foi ingênuo em relação aos americanos. Ele achava que os americanos eram diferentes dos britânicos e havia uma confiança infundada neles. Havia também outras questões. Ele marginalizou muitas partes da coalizão que o levou ao poder e acabou se isolando. Mas isso é outro assunto. De qualquer forma, os Estados Unidos os por muitos como diferentes das potências imperiais europeias. Mas acabou não sendo diferente. E quando o Shah voltou ao poder, os Estados Unidos ajudaram a criar a notória SAVAK. Os Estados Unidos efetivamente assumiram o controle de quase tudo no país. Havia dezenas de milhares de assessores americanos muito bem pagos. Os iranianos compraram enormes quantidades de armas dos Estados Unidos, mas as de alta tecnologia eram controladas pelos americanos. Os iranianos não tinham permissão para consertar os F-14, nem realizar qualquer manutenção importante nas principais tecnologias norte-americanas, mesmo tendo-as comprado e possuído. Enquanto isso, o Irã era em grande parte um país empobrecido. Cerca de 40% dos iranianos na época da Revolução eram alfabetizados. Em outras palavras, a grande maioria era analfabeta. E entre eles, a grande maioria eram mulheres. Portanto, ao contrário do que o Ocidente gosta de dizer sobre o Shah, o país era subdesenvolvido. A maioria das pessoas não tinha educação, e a riqueza era gasta em grande parte não para desenvolver o país, mas para desenvolver as economias ocidentais. Por exemplo, muito foi gasto em equipamentos militares, mas muito pouco foi investido no desenvolvimento de uma indústria militar nacional. E quando a guerra começou, quando Saddam Hussein invadiu o Irã, isso foi algo que descobri porque lutei nessa guerra. Quase nada, inicialmente, do que usávamos nas frentes de batalha era fabricado no Irã. Assim, os Estados Unidos ajudaram o Shah a manter o poder e ficaram com uma grande parte da riqueza do petróleo para si. Então, durante a Revolução, quando o Shah e seu exército estavam metralhando pessoas nas ruas, especialmente depois da Sexta-feira Negra, um massacre particularmente horrível que aconteceu em Teherã naquele dia, Jimmy Carter conversou com o Shah no dia seguinte e disse: "Nós o apoiamos totalmente." Essa é a história dos Estados Unidos. E se você for além, é claro, até a tomada da embaixada, há a questão do apoio dos Estados Unidos a Saddam Hussein, fornecendo-lhe, por meio de seus aliados na Europa, armas químicas. Os Estados deram a ele inteligência militar para usar essas armas químicas e a cobertura política para sair impune. E a história continua. Não quero cansar seus telespectadores. Mas a questão é que há muito pouca razão para acreditar que haverá qualquer mudança na relação entre o Irã e os Estados Unidos,
a menos que ocorra alguma mudança dramática nos Estados Unidos. O que não é impossível, mas não é algo que ninguém espera. Portanto, por enquanto, as coisas continuarão mais ou menos como estão. E sempre que lidamos com os Estados Unidos, eles nos enganaram. Já negociamos com eles e firmamos acordos no passado em diversas ocasiões. E todas as vezes os Estados Unidos traíram o Irã. Todas as vezes. É claro que o exemplo mais importante é o acordo nuclear, o JCPOA, no qual os iranianos assinaram o acordo e fizeram concessões significativas. Concessões demais, na minha opinião, muito além do necessário. Ainda assim, desde o primeiro dia, os Estados Unidos estavam violando o acordo e, por fim, sob Trump, o rasgaram. E é por isso que estamos onde estamos hoje. Dadas essas contradições estruturais, o apoio a Israel, a presença do Império Norte-Americano simbolizada por suas bases militares e a longa tradição dos estadunidenses de interferir em assuntos internos, diante dessas diferenças irreconciliáveis, quais são os termos e condições do ponto de vista iraniano em relação às negociações nucleares, que são uma peça central das conversas de que ouvimos falar nas notícias? Estamos ouvindo relatos diferentes. Houve menção a uma carta oficial enviada ao Irã. Inicialmente, a Press TV informou que não havia confirmação de recebimento de tal carta, mas a Al Jazeera recentemente citou a porta-voz iraniana, Fatemeh Mohajerani, dizendo que o Irã recebeu uma carta oficial dos Estados Unidos, embora não saibamos o que há nela. Além disso, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou que o Irã não tem pressa em conversar com os americanos, mas que, se eles se aproximarem, o Irã poderá conversar também. Qual é, então, o significado das conversas com os Estados Unidos do ponto de vista iraniano? Bem, isso não é nada novo. Temos passado por esse tipo de situação há muitas décadas, em que tivemos conversas, chegamos a algum tipo de acordo e os americanos traíram o Irã, ou tivemos um diálogo, ou negociações e não conseguimos chegar a nenhum tipo de acordo. Então, no momento, não vejo nenhuma conversa acontecendo tão cedo. A distância entre o Irã e os Estados Unidos é enorme. Pode surgir uma oportunidade no futuro para negociações indiretas, mas isso não resolverá o problema. O problema remonta ao que eu estava dizendo antes. Quando você observa, por exemplo, o que o líder disse hoje sobre interferir nos assuntos internos de outros países, os Estados Unidos apoiam grupos terroristas que mataram muitas milhares de pessoas no Irã. Um grupo de culto como o MEK, que matou até 17 mil pessoas e lutou como soldado raso para Saddam Hussein. Quando eu estava na escola, andando pela rua, havia o medo de uma bomba de carro explodir, porque todos os dias havia notícias, às vezes dava até para ouvir o som, de um carro-bomba detonando, ou de uma motocicleta passando em frente a uma loja onde alguém tinha uma foto do Imam Khomeini na vitrine e eles atiravam na pessoa. Esse tipo de coisa acontecia diariamente durante os primeiros meses, quando começaram sua campanha militar, sua campanha de terror no Irã. E esses terroristas, o líder deles fugiu para a França, depois estabeleceram base no Iraque e abriram escritórios pela Europa e América do Norte sob diferentes nomes. Embora tenham sido declarados uma organização terrorista inicialmente, algo parecido com o ISIS e a Al-Qaeda, como Jolani, que foi o líder da Al-Qaeda e cofundador do ISIS, responsável por massacrar tantas pessoas, ele agora é um grande amigo dos Estados Unidos. Sempre foi, pelo que me consta, pelo menos desde que era o chefe da Al-Qaeda na Síria e um agente dos Estados Unidos. Mas o mesmo aconteceu com o MEK. Eles financiaram diferentes organizações terroristas, não apenas uma. Realizaram ataques ao longo da fronteira com o Paquistão e, nos últimos meses, assassinaram várias pessoas. No Kurdistão iraquiano, eles também apoiam grupos terroristas lá. Então, quando os Estados Unidos se comportam dessa maneira,
Uma mudança fundamental na relação simplesmente não é realmente possível. Pode haver conversas limitadas em algum momento, daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ou talvez apenas alguns meses. Eu não sei, teremos que ver. Mas a questão é que isso não vai resolver nada, entende? Nem a relação, nem os problemas que existem de forma fundamental. Porque os Estados Unidos continuam a apoiar o terrorismo, realizam atos de agressão, apoiam um regime genocida e de apartheid na Palestina, e têm bases em todos os lugares onde matam à vontade. Quero saber sua opinião sobre algo que Ismail Baghil, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, disse. Acho que isso se conecta com parte da sua análise em nosso programa anterior. Recentemente, ele afirmou que agora há um consenso regional em torno de 2 pontos principais. Primeiro, que Israel é a principal ameaça nesta região, e segundo, que deve haver uma estrutura regional de cooperação. Uma que vá além das antigas estruturas, marcadas por divisões e pela centralidade do império, para garantir a segurança da região contra a ameaça israelense. Você poderia explicar o que pensa sobre isso? Que tipo de mudanças vimos desde o início do genocídio em larga escala após 7 de outubro, em termos de segurança regional na Ásia Ocidental? Acho que isso traria muita clareza para nossos espectadores ao redor do mundo. That would bring a lot of clarity for our viewers across the globe. Bem, você sabe, de acordo com as pesquisas, mesmo antes de 7 de outubro de 2023, apesar do fato de que governos como os da Arábia Saudita, Catar, Emirados, o governo de Erdogan e o regime do Bahrein estivessem todos divulgando propaganda anti-iraniana, tanto sectária quanto racial, a maioria das pessoas na região não acreditava que o Irã representasse uma ameaça à sua segurança. Segundo pesquisas ocidentais realizadas por institutos ocidentais, elas acreditavam que a ameaça vinha de Israel. Os governos queriam que o público pensasse dessa forma, e essa era a narrativa oficial de todos os países que mencionei, inclusive da Turquia, embora de uma maneira diferente da, digamos, do Bahrein. Mas todos promoveram os mesmos sentimentos por razões diferentes. A Turquia e o Catar foram, é claro, os principais apoiadores do ISIS e da Al-Qaeda na Síria e no Iraque, enquanto os Emirados e a Arábia Saudita abordaram a questão de outro ângulo. Quero dizer, as políticas mudaram. Houve um tempo em que os sauditas e os emiradenses eram os principais apoiadores desses grupos. Depois isso se deslocou para Erdogan e o Catar. Mas o wahhabismo e o salafismo eram tradicionalmente o Catar é um estado wahhabita, um regime wahhabita. E a Arábia Saudita, até Mohammed bin Salman, sempre promoveu o wahhabismo. Ironicamente, Mohammed bin Salman vem conduzindo o país em uma direção um pouco diferente. Pushing the country in a somewhat different direction, and that's why it's now Qatar and Turkey. E é por isso que agora são o Catar e a Turquia que são principalmente a fonte desse tipo de financiamento para apoiar esses diferentes grupos. Mas apesar de toda a retórica, as pessoas comuns acreditavam que era o regime israelense. Depois de 7 de outubro, ficou cada vez mais claro que as pessoas não aceitavam essa narrativa. E acho que após o ataque aéreo ao Catar, é possível perceber uma mudança, não fundamental, mas sutil e ainda assim significativa, na forma como a região retrata o regime israelense. Quero dizer, os regimes na região do Golfo Pérsico mudam, especialmente na maneira como retratam o regime israelense, e estão demonstrando maior preocupação com o tipo de ameaça que esse regime representa para eles. E isso realmente cria oportunidades para melhorar as relações com o Irã. Mas outra mudança que podemos observar, e não está claro para mim até que ponto ela remonta na história, na região do Golfo Pérsico, é que houve uma alteração significativa de atitude em relação ao Irã, ao Hezbollah e ao Ansar Allah. E o antagonismo que foi promovido pela Al Jazeera, Al Arabiya e outros meios de comunicação, esse antagonismo, que por muitos anos teve relativo sucesso,
Em alguns casos diminuiu, em outros não. Mas as pessoas no terreno, as pessoas nas ruas, como se costuma dizer, seu humor, suas opiniões em relação ao Irã, ao Hezbollah e ao eixo da resistência mudaram substancialmente. O que posso dizer em conclusão é que alguns desses regimes familiares na região do Golfo Pérsico estão hoje mais preocupados do que no passado com o papel do regime israelense. Suas populações nunca viram realmente o Irã, a maioria delas como uma ameaça, mas agora seu foco está cada vez mais voltado contra o regime israelense. As atitudes em relação ao Irã e à resistência mudaram substancialmente. Não é algo universal, de forma alguma, mas houve uma mudança em toda a região. O Golfo Pérsico é um pouco único nesse sentido, porque esses são estados muito rigidamente controlados, ditaduras em que os governos exercem forte controle sobre tudo o que é dito e escrito dentro de seus países, especialmente no Catar e nos Emirados. E você acha que isso pode? Do jeito que eu vejo, há basicamente dois conjuntos de estruturas regionais competindo entre si. Um é o chamado Acordo de Abraão, liderado pelo Império. É a mesma organização regional imperialista, dirigida contra o Irã, contra o Iêmen, contra o Líbano e assim por diante. E então há o tipo de estrutura em evolução que você acabou de explicar, que é mais uma mudança entre as elites governantes e não necessariamente entre a população, porque a população não via dessa forma nem mesmo antes do genocídio. Qual é o equilíbrio entre as duas forças? Seria suficiente, considerando que há um cessar-fogo oficial na Palestina? Seria suficiente para manter esse impulso e permitir que um verdadeiro marco regional se desenvolva? Ou isso voltaria ao tipo de acordos de Abraão? Há conversas sobre o príncipe saudita apoiar ou não os acordos de Abraão, na ausência de uma viável condição de Estado palestino. E chegaremos à questão da Palestina, mas basta dizer aqui que não estamos vendo nenhum tipo de resolução real na Palestina. Qual é a sua percepção sobre para onde esse equilíbrio entre esses marcos pode caminhar no futuro? Como todos sabemos, nenhum desses países tomou medidas contra o regime israelense nos últimos 2 anos. Mais de 2 anos de genocídio. E mesmo agora, como você sabe, e tenho certeza de que a maioria de seus espectadores também sabe, porque são muito politicamente conscientes, o genocídio não parou. Todos os dias estão matando mais palestinos. Todos os dias estão matando cidadãos libaneses. Essa onda assassina não cessou e provavelmente voltará a acontecer em um futuro não muito distante. Eles já estão fazendo ameaças contra o Líbano e, é claro, contra Gaza. Os acontecimentos na Cisjordânia são profundamente perturbadores. A limpeza étnica ganhou velocidade. Ontem mesmo, 2 palestinos foram assassinados na Cisjordânia. Um deles era uma criança, um adolescente. E há ameaças sendo feitas contra o Iraque e o Irã. Portanto, esse regime assassino continua a matar. No entanto, embora nenhum desses países tenha tomado qualquer medida contra Israel, todos continuam fazendo negócios como de costume. O Egito quer gás, Erdogan quer petróleo, Aliyev exporta petróleo barato por meio de Erdogan. A Jordânia faz comércio e negócios, transporta mercadorias do Golfo Pérsico. Ninguém rompeu laços econômicos. Todos contribuíram de uma forma ou de outra para o genocídio. E claro, o pior de tudo foi, na minha opinião, o fato de todos terem participado do circo no Egito, em Sharm el-Sheikh. Basicamente, eles encobriram o genocídio de Trump. Deram-lhe um passe livre depois de tudo o que ele havia feito e concordaram com algo que traiu o povo palestino. Apenas para obter algumas concessões para si mesmos de Trump, foram até lá e permitiram que ele impusesse um suposto plano de paz que, obviamente, não era um plano de paz. Os palestinos, é claro, agiram de forma muito inteligente.
Hamas and its allies have responded to this fake peace plan. O Hamas e seus aliados responderam a esse falso plano de paz de uma forma que impediu Trump de usar a oportunidade para isolá-los. Mas, de qualquer forma, quando esses governos agem dessa maneira, pode-se dizer que implementar ou expandir os acordos de Abraão deveria ser fácil. Mas não acho que seja realmente o caso. Há conversas de que a Síria está sendo pressionada a aceitar os acordos de Abraão. E como você disse, a Arábia Saudita, Trump disse que acredita que eles aceitarão. Acho que você estava se referindo ao que Trump disse há algumas horas, que a Arábia Saudita aceitará sem um Estado. Acho muito difícil que isso aconteça, porque a raiva e a indignação em toda a região, Ásia Ocidental, Norte da África, são enormes. West Asia, North Africa is enormous. And we don't know how stable. E nós não sabemos quão estáveis muitos desses países realmente são, ou o quanto eles estão de fato no controle. Porque quando a Primavera Árabe começou, ou o despertar, ninguém achava que a região se tornaria instável. Bem, pouquíssimas pessoas achavam. Eu estava em um seminário em Beirute, em um evento do Conflicts Forum, com Flint Leverett e Alastair Crook, e estávamos discutindo como o centro não poderia se manter, que as coisas poderiam começar a desmoronar. E, literalmente, algumas semanas depois, os eventos na Tunísia começaram. Mas a maioria das pessoas, quase todo mundo, acreditava que as coisas estavam calmas. Hoje, o mesmo vale. A indignação e a situação econômica em toda a região não é boa. E quem sabe o que está acontecendo sob a superfície em diferentes sociedades. Então, quanto mais o regime israelense pressiona e quanto mais genocídios comete, especialmente quando há um cessar-fogo, porque quando há um cessar-fogo, isso gera uma nova onda de raiva quando eles começam a violá-lo. Mas está que as pessoas que agora odeiam o regime de mas, bem, bro. Se recomeça a ir uma nova onda de raiva. É um tipo diferente de raiva. Então é difícil dizer o que vai acontecer. Muitos desses regimes não são inerentemente estáveis. Eles podem parecer estáveis, mas não são. Qualquer coisa pode acontecer. Acho que seus líderes reconhecem isso, ou pelo menos deveriam. E isso os torna muito cautelosos. Mesmo sob pressão dos Estados Unidos ou por medo, eles não reduziram as relações, nem romperam os laços com o regime israelense, nem interromperam o comércio, o que foi uma grande traição ao povo palestino. Porque se a Turquia, a Jordânia, o Egito, os Emirados ou a República Azerbaijão tivessem tomado tais medidas, teria sido muito mais fácil convencer outros países a romper os laços. Such moves, it would have been much easier to convince other countries to break off ties. African countries, Latin American countries, países africanos, países latino-americanos, países do movimento dos não alinhados. Mas quando eles não fazem nada, o incentivo para os outros, bem, desaparece. O único país que realmente está dando grande importância a isso é a Colômbia, do outro lado do mundo. Se o presidente colombiano fosse o presidente da Turquia, talvez as coisas fossem diferentes. Ou se ele fosse o rei da Jordânia ou o governante dos Emirados. Mas não acho que nas circunstâncias que mencionei, vá ser fácil para alguém avançar no sentido de fortalecer os chamados Acordos de Abraão, ou aderir aos Acordos de Abraão, e conseguir se safar disso. Ou pelo menos sentir-se confiante de que pode se safar disso. E considerando que Israel não demonstrou nenhum sinal de recuar em relação ao que fez nos últimos 2 anos em particular, quero dizer, todos sabem disso, mas quero reiterar, Israel invadiu ou atacou 7 países diferentes na Ásia Ocidental. Palestina, Líbano, Síria, Irã, Catar, Iêmen e Iraque, é claro. Bem, se alguém acreditar no que alguns nos Estados Unidos pensam, que Charlie Kirk foi assassinado pelo regime israelense, então esse seria mais um país a acrescentar à lista. Certo. E considerando que Netanyahu acabou de reiterar, acho que foi ontem, ou talvez anteontem, que o Ansar Allah, no Iêmen, representa uma ameaça existencial a Israel,
e que estamos comprometidos em exterminar o Ansar Allah, ao que o porta-voz do Ansar Allah respondeu, dizendo que o Iêmen prefere uma ação direta. Estamos vendo um impasse no Líbano, não apenas entre o Hezbollah e Israel, mas agora até entre o exército libanês e Israel, após incursões israelenses nas províncias do sul do Líbano. E estamos vendo a mesma coisa na Síria, com forças israelenses se concentrando perto de Damasco. Portanto, deve ser observado por todos na Ásia Ocidental que um quadro regional comum, que inclua, como disse o ministro das Relações Exteriores de Oman, al-Bussadi, o Iraque, o Irã, o Iêmen e o Líbano, seria fantástico. Muito surpreendente, talvez nem tanto, mas seria extremamente lamentável se os outros países não prestassem atenção a isso. Unfortunate if the other countries don't take note of that. Well, the position of Oman has always Bem, been different from the a posição de Omã sempre foi diferente, pelo menos nos últimos anos, da dos outros estados autoritários governados por famílias na região do Golfo Pérsico. Então, embora eu ache que o o governo omanita diz é bastante razoável, não tenho certeza se o Bahrein ou os Emirados estariam dispostos a seguir nessa direção. E lembre-se, esses são regimes de procuração. Os Emirados não são independentes do Ocidente, não são um ator independente. O mesmo vale para o Catar. Vimos depois dos ataques aéreos, claro, todos já sabíamos disso, mas vimos declarações confirmando que o motivo pelo qual o Catar abriga o Hamas não é por serem apoiadores fiéis da resistência, mas porque os americanos e os israelenses pediram que abrigassem o Hamas. O mesmo pode ser dito sobre Erdogan, na Turquia. Então, quando o Catar gasta dinheiro na Síria, é a mando dos Estados Unidos. É em coordenação com os Estados Unidos. Quando os Emirados destroem o Sudão, é em coordenação com os Estados Unidos. Como eu disse, ninguém deveria levar a sério a ideia de que eles são atores independentes, de forma alguma. Portanto, duvido que vejamos isso mudar num futuro próximo. E há uma forte probabilidade de que o regime israelense realize novos ataques. Quero dizer, eles estão atacando o Líbano todos os dias, e a mídia ocidental não noticia porque é indiferente. O Ocidente deveria ser o garantidor do cessar-fogo, mas permite que os israelenses bombardeiem o Líbano todos os dias, matando pessoas. Eles assassinaram uma pessoa há apenas algumas horas e 4 ou 5 pessoas ontem, como eu disse, em Damasco. E em Gaza, todos os dias estão matando um grande número de pessoas e não estão permitindo que comida e remédios entrem. Então estamos em uma situação muito instável. Mas não vejo esses países se afastando dos Estados Unidos. Porque, no fim das contas, a questão é que esses países estão ligados ao Ocidente, estão ligados aos Estados Unidos. Seja para derrubar o governo sírio, colocar o governo do Líbano contra o Hezbollah, ou forçar um novo governo ao poder no Líbano, por meio de intimidação, por trás de tudo isso estão os Estados Unidos. E tudo é feito para ampliar e promover os interesses do regime israelense. Esses governos simplesmente não têm a soberania, a capacidade ou a competência para enfrentar os Estados Unidos. E só uma coisa que eu gostaria de acrescentar, antes de você levantar a questão que quer levantar, é que o Sr. Erdogan, após o golpe, quando prendeu um pastor americano dizendo que ele estava envolvido no golpe, Trump ameaçou a Turquia, ameaçou o Sr. Erdogan e impôs algumas sanções. Assim que isso aconteceu, mesmo com um pastor americano já condenado à prisão, eles o libertaram. Portanto, os Estados Unidos não vão permitir que esses países mudem sua política, que se alinhem e se unam ao Irã e a outros para criar uma coalizão que bloqueie a agressão israelense. Isso não vai acontecer. No entanto, o aumento do medo que surgiu, em parte como resultado da agressão israelense contra o Catar, trouxe algumas mudanças sutis. Acho que os eventos recentes na Ucrânia e no leste asiático devem servir de lição para os países da Ásia Ocidental, considerando o quão de forma errática e rápida os Estados Unidos podem se retirar-se, por assim dizer,
ou parar de gastar seus próprios dólares com a chamada segurança dessa região. Estou falando da Europa em relação à Rússia. E estamos vendo um tipo semelhante de crise no leste asiático, onde países como Japão e Coreia do Sul foram puxados para a órbita do império, sempre sendo informados de que sua segurança está garantida como parte dele. E agora, de repente, os estadunidenses estão ameaçando se retirar, extraindo o máximo que podem desses estados. Mas isso também pode não durar. E eu acho que, se quisermos ser visionários a longo prazo, há algumas lições para os países da Ásia Ocidental sobre a dominação do império, por assim dizer. Eu queria encerrar discutindo a Palestina, já que vimos mais de 192 violações do cessar-fogo parcial que foi acordado em outubro. Acho que foi em 10 de outubro, mas me corrijam, espectadores, se eu estiver errado. Também estamos vendo ataques aéreos em grandes partes de Gaza, em Dar al-Balá, em Khan Yunis e assim por diante. E a Cisjordânia tem sofrido intensas incursões, prisões e assassinatos. Quero dizer, desde 7 de outubro, houve cerca de 1.000 mortes na Cisjordânia ocupada. Killings in occupied West Banks, E mais de 10.000 pessoas estão deslocadas na Cisjordânia ocupada. Ontem foi o aniversário da Declaração Balfour de 1917, que estabeleceu formalmente esse posto colonial em meio à Primeira Guerra Mundial. Muitos estudiosos europeus ainda discutem em termos da retirada dos impérios, mas nós na Ásia, especialmente na Ásia Ocidental, sabemos que foi, na verdade, uma intensificação do imperialismo ou colonialismo europeu nessa região durante os anos do mandato. Então, para encerrar esta conversa, você poderia compartilhar suas reflexões sobre o futuro da longa luta pela liberdade palestina contra o colonialismo ocidental nesta região. Bem, primeiro acho que devo dizer que você está certo. Os países da Ásia Ocidental deveriam aprender com os acontecimentos na Europa e no leste asiático. Mas essas elites aprendem devagar, e parte disso é porque estão profundamente ligadas ao Ocidente. Seus filhos vão para lá nas férias, estudam lá, têm casas lá, e tenho certeza de que há muitos Epsteins que possuem todo tipo de informação sobre seus filhos, seus pais e cada geração que chega ao poder. Eles têm todas as informações de que precisam sobre eles. Então, as universidades em particular me chamaram a atenção durante minha última visita. Elas parecem em sua maioria britânicas, e muitas estão se tornando cada vez mais americanas. Até alguns dos nomes, este Sussex, aquele Sussex, soam muito ingleses ou escoceses. Sim, mas os príncipes e aqueles no topo, não é lá que eles estudam. Eles vão para os Estados Unidos, com uma ou duas exceções notáveis. Acho que Mohammed bin Salman realmente ficou na Arábia Saudita, se não me engano. Se eu tiver errado, seus espectadores devem apontar isso. Mas acho que ele ficou em casa. No entanto, em sua maioria, eles estudaram no Ocidente. Viveram no Ocidente e passaram a juventude lá. E tenho certeza de que você sabe, o Ocidente não apenas um ou dois Epsteins. Tenho certeza de que tem muitos. Portanto, há muitas razões para eles estarem ligados políticas, culturais e ao seguir lei. Então, eles vão aprender muito devagar. Mas novamente eu sinto, e essa é a minha resposta à sua pergunta, eu sinto que há um terremoto se aproximando e que esse status quo não pode continuar. Os Estados Unidos estão em declínio. O Império está em declínio, está reagindo de forma agressiva, tornando-se mais perigoso. Eles podem bombardear o Iraque, podem atacar o Irã, podem atacar a Venezuela. Trump pode rasgar o acordo com a China e reiniciar alguma política tola de tarifas daqui a 2 semanas. Ele pode concordar em se encontrar com o presidente Putin em algum lugar e uma semana depois mudar de ideia. O Império está se comportando de maneira muito errática, e isso se deve ao declínio. É como uma pessoa se afogando, que se debate e tenta agarrar qualquer coisa para se salvar. Portanto, é um momento muito perigoso, mas está em declínio.
e o regime israelense está atrelado ao Ocidente. And the Israeli regime is bound to the West. It exists with Western support. The support that it gets. Ele existe com o apoio do Ocidente. O apoio que recebe todos os anos chega a dezenas de bilhões de dólares, direta e indiretamente. Investimentos privados são direcionados ao regime israelense porque os oligarcas sionistas nos Estados Unidos querem que o investimento seja feito lá. Depois há o apoio militar vindo dos Estados Unidos, o apoio europeu, o apoio alemão, os subsídios, a ajuda, os investimentos. São investimentos que poderiam ser feitos nos Estados Unidos, mas escolhem fazê-los em Israel nas indústrias de alta tecnologia. É por causa disso que o regime israelense existe. Sem o apoio ocidental, sem que subsidiem a vida na Palestina ocupada, o regime entraria em colapso. E o Ocidente está em declínio. Os europeus estão em declínio. And the West is on the decline. The Europeans are on the decline. We see how things are getting worse in Germany. Vemos como as coisas estão piorando na Alemanha, na Grã-Bretanha, na França e em outros lugares, por uma série de razões que você conhece tão bem quanto eu, se não melhor. E nos Estados Unidos o mesmo é verdade. Além disso, o Sul global continua a se fortalecer, e o Irã, é claro, é um dos principais atores desse grupo. Acredito que o Irã demonstrou, na Guerra de 12 Dias, sua força fundamental ao conseguir forçar o regime israelense a parar, a pedir um cessar-fogo e a implorar aos americanos que intermediassem esse cessar-fogo com o Irã. Portanto, esse declínio do império é um momento perigoso, mas também algo que, a longo prazo, não traz boas perspectivas para o regime israelense, devido à sua dependência do império. Além disso, o regime tornou-se completamente ilegítimo aos olhos de muitas pessoas ao redor do mundo, incluindo judeus americanos. Including American Jews. Including American Jews. Including American Jews. Incluindo judeus americanos. E claro, muitos jovens judeus americanos, assim como judeus mais velhos. Mas muitos jovens judeus americanos estão na linha de frente da resistência contra o regime israelense. Eles estão entre as pessoas corajosas que romperam o domínio que o regime israelense exercia sobre a sociedade americana. Os americanos se voltaram contra o regime. E como eu disse, quanto mais atos ultrajantes, mais assassinatos e massacres, pior a situação vai ficar. Portanto, embora estes pareçam dias sombrios para o povo da Palestina, e de fato, em certos aspectos, são dias muito sombrios, mais de uma pessoa por dia tem sido morta na Cisjordânia desde 7 de outubro, em média. Todos os dias. Mas você nem ouve falar disso no Ocidente ou na mídia ocidental. Nada. Silêncio total. Indiferença. Como você disse, 1000 pessoas. Nada. Tá no The New York Times? Nothing. Where is it in the New York Times? Mais de 3.000 pessoas, George. Yes, and in entire Sim, bairros inteiros em diferentes cidades e vilas foram completamente destruídos pelo regime israelense em Jenin. Grandes partes da cidade foram demolidas pelo regime para realizar limpeza étnica, deslocamento e uma mudança permanente na Cisjordânia. E novamente isso é algo que... Então há muita escuridão. E claro, o pior é Gaza, depois há o Líbano e os ataques genocidas lá. Mas em outro nível, deslegitimação do regime israelense e a fraqueza declínio do Império Ocidental, acredito, criam novas oportunidades e terão um enorme impacto no futuro. E eu não acredito que o regime israelense vá durar. I do not believe that the Israeli regime will last. And on a final note, I'll just say this, and I may have said this before. E para concluir, direi apenas o seguinte, e talvez eu já tenha dito isso antes, então peço desculpas se for o caso, mas quando eu era jovem, eu era um ativista pela Palestina e também pela resistência no sul da África e na África do Sul. Fiz trabalhos de tradução e escrevi um pouco, na minha juventude, sobre a África do Sul. Eu não conhecia ninguém no Irã, nem li nada de ativistas ao redor do mundo, a partir do material que li ou traduzi, que me desse a sensação ou a impressão de que o apartheid na África do Sul terminaria em breve. Mas então houve uma virada rápida dos acontecimentos, e depois que o último presidente sob o regime do apartheid chegou ao poder, muitas mudanças aconteceram. O fardo do apartheid era simplesmente pesado demais. E embora Israel seja caro, muito caro ao Ocidente, e muito influente no Ocidente por meio dos oligarcas sionistas,
e de cultos como os sionistas cristãos e os sionistas judeus, acredito que o futuro é muito sombrio para o regime israelense. Assim, enquanto enfrentamos tempos difíceis na Ásia Ocidental e pessoas em todo o mundo estão deprimidas, e veja bem, não deveriam estar deprimidas, mas profundamente entristecidas pelo que vem, ninguém deve se deixar abater, porque aqueles que desejam resistir precisam ser sempre fortes e decididos. Devem buscar a justiça independentemente da situação. Mas as pessoas estão tristes em todo o mundo. Gaza e a Ásia Ocidental. É como se uma nuvem escura, muito escura, pairasse sobre elas permanentemente. Mas acredito que não há dúvida de que há luz no fim do túnel e que o regime israelense enfrentará o mesmo destino do apartheid na África do Sul. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por me convidar. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Moody Ochman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.